Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui outra vez, graças a Deus, né? Estamos juntos para aqui novamente darmos continuidade ao nosso trabalho, depois de uma semana de muito frio, né? Uma semana de muito frio, uma semana que todo mundo ficou agasalhadinho dentro de casa, os que infelizmente não puderam estar, né? Cada um com a sua razão. Mas, assim, como tudo passa, os dias de frio passaram e hoje o tempo se apresentou aí com sol lindo, um sol maravilhoso, e aí nós podemos dar continuidade ao nosso trabalho. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, eu quero pedir, primeiro eu quero agradecer aí a audiência, quero agradecer a participação e quero pedir a vocês que gostem, se gostarem, dá um likezinho, compartilha, põe o seu comentário e se for útil para você, você divida isso que você vai ouvir hoje aqui com outras pessoas que você entende que esteja precisando, tá? Então, hoje eu vou falar com vocês, nós vamos bater um papinho aqui a respeito da autorresponsabilidade. É a transformação através da autorresponsabilidade, né? Porque muitas das vezes a gente fala sobre autorresponsabilidade, mas só que muitas das vezes a gente não encontra o caminho. Como eu vou desenvolver essa autorresponsabilidade? Aí eu quero deixar claro para vocês que quando nós conseguimos desenvolver essa autorresponsabilidade, a nossa vida ela começa a ser transformada, tá? Porque Deus, o nosso Criador, Ele trabalha, mas nos deu inteligência suficiente para nós desenvolvermos essa capacidade. Então, é através da autorresponsabilidade que nós podemos tirar tudo que está fora do lugar no nosso entendimento, podemos mexer nas nossas razões e ali a gente cria um outro padrão de comportamento, porque nós sabemos que quando a gente muda nossa mente, toda a nossa vida é transformada através da mudança de mente. Então, nós vamos começar hoje aqui falando sobre a avaliação que nós temos que fazer quanto à autorresponsabilidade, que nos permite conhecer que nós somos participantes dos conflitos em geral. Mesmo que a gente não tenha intenção, mesmo que a gente não saiba, mas nós estamos nesse mundo, nós estamos sempre envolvidos com alguma coisa. Então, nós temos que ter uma noção de que também somos agentes causadores de alguns conflitos, ainda que seja pela nossa omissão. Então, muitas das vezes existem alguns conflitos que a pessoa não desenvolve a sua autorresponsabilidade e daí é gerada uma omissão, né? E essa omissão, ela também gera algumas consequências, né? Mas isso faz com que todo mundo queira que a sua situação seja transformada. Todo mundo quer que a sua situação seja transformada, mas muitos participam ou elas fazem de uma forma que não é aconselhável, não é sábia, ou então se omite. Aí vai ficar aquela situação do cachorrinho correndo atrás do rabo, né? Muitas das vezes a gente vê alguns cachorrinhos aí correndo atrás do rabo. Roda, 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 sem sair do lugar. Essa é a situação de muitos de nós quando nós não temos um rumo, nós não temos uma direção, nós não temos uma orientação. Então, aqui a gente vai ver se nós chegarmos a algum lugar que nós pretendemos chegar, normalmente porque nós não conseguimos enxergar os nossos próprios defeitos. A gente muitas das vezes não consegue enxergar aonde foi que eu errei. Você lembra de um programa de comédia que tinha no Zorro Total? Aí o pai do personagem falava, aonde foi que eu errei, né? Ele sempre perguntava assim, aonde foi que eu errei? E como nós não temos muitas das vezes a gente não tem essa capacidade de reconhecer, de um autorreconhecimento, que nós somos também errados, com isso nós somos participantes dos conflitos, esse desenvolvimento da nossa mente faz com que a gente comece a observar e a trabalhar tudo isso para que a nossa vida seja transformada. E isso é muito legal, porque assim, durante o nosso tempo de infância, os nossos pais nos criam, a escola nos dá orientação, mas chega um determinado ponto da vida que nós temos que nós mesmos nos desenvolvermos. Isso é uma responsabilidade nossa, que nós somos seres independentes, né? Existem inúmeros caminhos ou formas de uma pessoa conseguir desenvolver essa autorresponsabilidade. Para cada um
tem um tipo de treinamento. Para cada tipo de pessoa, para cada perfil, tem um tipo de treinamento. Vai depender de pessoa para pessoa, né? Isso aí o especialista, o profissional, vai ajudar e vai orientar. Hoje, por exemplo, resumidamente, que nosso tempo é curto, nós vamos falar aqui de uma dinâmica que se chama Duque de Wellington. O Duque de Wellington consiste em você pegar uma folha de papel, tá? Você pega uma folha de papel, que eu não tenho aqui, mas eu vou fazer, é fácil fazer exemplo com a mão, com a folha de papel. Você pega uma folha de papel, aí você dobra essa folha de papel, faz um vinco, aí do lado direito, do lado esquerdo, você põe as suas virtudes. Todas elas, enumera as suas virtudes. E do lado direito, você põe todos os seus defeitos que você conseguiu se conscientizar que você tem, tá? Não aqueles que te acusam, tá? Não é que não seja necessário. Você pode colocar como necessário, você pode até colocar na relação, mas você não pode cair numa autocondenação, senão vai te atrapalhar no que você tem que fazer. Então, nesse Duque de Wellington, nas duas bandas da folha, você vai escrever, né? E ali vai começar o seu trabalho. Ali vai começar o seu trabalho. Você vai potencializar as coisas boas que você tem e vai passar a observar os defeitos que você tem também. E aí começa o desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele não é da noite para o dia, é todo um processo, tá? É todo um processo de observação, é todo um processo de carinho que você vai ter que ter com você mesmo, de paciência que você vai ter com você mesmo você sendo acompanhado por um profissional. Isso tudo você não pode deixar só na mão do profissional, só ele, porque você mesmo que vai se autocurar. O que você precisa é de orientação. E essa orientação nós estamos dando aqui de uma forma bem resumida. Então vamos lá. Você fez essa dinâmica do Duque de Wellington e a partir daí, todos os episódios diariamente, você conseguiu detectar uma virtude, você põe lá. Você, numa situação de conflito, você colocou a sua reação, como você se portou, se conduziu numa reação de conflito. Aí você põe lá. Então, para você começar a trabalhar dos dois lados. Tudo isso é uma questão de treinamento. Você sabe que eu trabalho muito em cima de treinamento, que você só vai conseguir se descobrir se você treinar. Se você não treinar, você não vai poder viver só de informação. Você não vai viver, sua cabeça não vai ser uma biblioteca de tanto conhecimento. Então, você tem que exercitar, até mesmo para você poder mover os dois lados do cérebro. Um lado você obtém o conhecimento, e o outro lado do cérebro você mantém a prática. Daí acontece a mudança de entendimento, mudança de transformação, tá? Nós temos aqui informação que o treinamento também ele tem que ser individual. O treinamento de um não é o mesmo treinamento do outro. Cada um tem uma formação, cada um tem um nível de autoestima, né? E o atleta bem-sucedido, ele treina para ser um profissional, né? Um atleta bem-sucedido, ele treina para ser um bom profissional. Depois que ele chega a ser um bom profissional, aí sim ele passa a dominar todas as situações. Então, o treinamento é uma questão de uma cultura de excelência em tudo que você possa fazer. Tanto treinamento físico como treinamento psicológico, você desenvolvendo essa excelência de treinar como se conduzir, treinar como falar de menos, treinar quando observar que você está falando demais, treinar quando a sua reação for fora do prumo, fora do rumo, né? Então, essas coisas todas você tem que observar. A gente tem aqui alguns dados para passar para vocês, que as pessoas, mais ou menos na década de 90, já ouviram falar muito no Watchmania. O Watchmania foi um cristão chinês, né? E ele ficou preso durante 20 anos. E ele viveu de 1902 até 1972. E ele, antes de partir, durante o tempo que ele estava na prisão, ele desenvolveu vários pensamentos, né? Antigamente se falava muito, antes, uns 20 anos atrás, se falava muito em Watchmania. Ele tem inúmeros livros, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já ouviram falar e conhecem a fama de Watchmania. Um homem muito sábio, por sinal, né? Então, ele dizia assim, ó, somente com a repetição se retém a informação, viu? Então, assim, por exemplo, esses vídeos que vocês têm aí já no meu canal,
Muitas coisas vocês já ouviram lá no princípio do ano, acredito até que já tenha passado, porque é uma coisa que não sei se todos eu tenho oportunidade de rever mais de uma vez. Mas se você for revendo pelo processo de repetição, você vai conseguir memorizar, tá? Você vai conseguir reter a informação. Você vai memorizar e vai conseguir reter a informação. E pelo processo da revisão é que você consegue aprender, entendeu? Primeiro, a gente aprende, primeiro a gente retém a informação, tá? A gente vai no processo, em qualquer coisa, em qualquer área da vida, a gente retém a informação. Na revisão é que você vai conseguir alcançar o aprendizado. Isso pode ser para uma prova do Enem, isso pode ser para você lidar com o perfil do seu cônjuge, para os seus filhos. Ter filhos não é simplesmente ter e pensar que as crianças vão ser aquilo que a gente imagina. Não, cada uma delas tem um perfil, tem uma personalidade, nós temos que aprender a lidarmos com cada um deles. Ok, pessoal? Então, o que eu quero deixar para hoje, nesse pedacinho dessa palestra, é o que a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, no primeiro livro de Coríntios. Ele diz assim, olha, que todo atleta, ele em tudo se domina. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, isso tem a ver com o que o Otmani deixou registrado. Então, todo atleta, ele em tudo se domina. Para ele ser um atleta e ele dominar tudo que ele faz, ele tem que exercitar. E para exercitar, você tem que, todo dia, você mexer nesse assunto, sabe? Se essa autorresponsabilidade possa ser um desejo do seu coração, você fala assim, poxa, eu queria ter uma autorresponsabilidade, eu começo a fazer as coisas e não concluo, eu tenho até vontade de prosseguir, mas eu começo e paro, começo e paro. Então, você tem que se ver como se você fosse um atleta. Você tem que reconhecer aonde você está, que é uma pessoa que em determinados tipos de comportamento você é inadimplente, né? E você tem que ver o outro ponto que você quer chegar. Qual é o outro ponto que você quer chegar? Ser uma pessoa persistente, ser uma pessoa objetiva, independente do resultado que você está tendo neste momento. Porque hoje, no dia de hoje, você planta o seu futuro. Eu, por exemplo, eu estou aqui com vocês fazendo um trabalho que muito me traz prazer, mas eu estou plantando meu futuro. Por outro lado, eu estou, além de reter, eu estou cada dia mais aprendendo tudo aquilo que eu passo e divido com vocês. Tá ok, gente? Então, eu declaro que vocês tenham, todos nós tenhamos, assim, uma semana repleta de realizações, de desejos de transformação, para a gente poder ter uma vida melhor, para a gente poder ser um melhor profissional no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, que nós possamos ser exemplo de pessoas e que sejamos pessoas boas para Deus. Sendo boas para Deus, com certeza a gente vai conseguir ser boa para as pessoas e o resto do mundo, tá bom? Porque enquanto o mundo assim aparentemente está de cabeça para baixo, embora tudo esteja no controle de Deus, mas isso não nos dá o direito de sermos omissos. Nós temos que participar com o que nós temos de melhor para dar, para oferecer a cada um dos nossos semelhantes. Então eu ofereço a vocês tudo que eu tenho de melhor para dar. E o que eu tenho de melhor para dar para vocês é a minha boa vontade, o meu carinho, a minha perseverança e o grande prazer que eu tenho em desenvolver meu trabalho. Tá bom, pessoal? Então até a próxima, estamos firme e forte aí com o nosso trabalho. Um beijo para todos, tá? Tchau!